Na segunda passada, nós mostramos o caso de pai e filho. Ele se chama Alessandro, e esse aqui é o filho, chama-se Eric. E eles foram para uma festa lá e tal, não sei o quê, e num determinado momento, um sujeito reclama dizendo que Eric, o filho, estava batizando a bebida, isto é, colocando água, essas coisas para aumentar o volume. E aí, os dois foram, Eric chamou o pai e disse, pô, o cara falou isso de mim. Os dois foram tomar satisfações com o sujeito e sentaram a mamona no rapaz que reclamou, que foi para o hospital ser internado. Dois amigos daquele que apanhou resolveram tomar as dores. Horas depois, pai e filho aparecem mortos. E nós mostramos as fotos dos dois que estavam, só que foi em São Paulo, aqui no interior. Nós mostramos as fotos dos dois procurados, fotos essas que nos foram cedidas pela Secretaria de Segurança Pública aqui de São Paulo. E eu disse, você viu esse homem, não sei, não aguentou o tranco, me dá ele. Esse aí é o gaúcho, o nome dele é Fernando, e ele é apontado como o principal responsável pela morte de pai e filho. O que acontece? Ele ficou meio travado, porque aí a gente mostra a foto aqui, é o que eu digo, sai no Cidade Alerta, cadeia na certa. Ou o cara se entrega, ou às vezes dá um azar, cai numa quebrada ruim e os bandidos não gostam muito, podem matá-lo. Esse aí, né, pensou no seguinte, vai que eu caia numa quebrada. E ele resolveu se entregar. Põe no Cidade. Um suspeito de 2 assassinatos tenta esconder o rosto diante das câmeras. Algemado e sem querer comentar o assunto. Foi assim que aconteceu a transferência de Fernando Klein, o gaúcho, para a cadeia. A prisão de Gaúcho é um pequeno conforto que Vanessa tanto esperava. O filho dela, o Eric, de 17 anos, e o pai dele, Alessandro, de 38, que é ex-marido de Vanessa, foram assassinados por Gaúcho e um comparsa. O criminoso foi identificado como Ricardo e é procurado pela polícia. Depois que o Cidade Alerta mostrou o caso, Gaúcho resolveu se entregar. Acompanhado de um advogado, ele se apresentou ao delegado e negou o envolvimento nas mortes. Disse que saiu do local do crime de carro ao ver que Ricardo atacou as vítimas. A festa aconteceu nesta chácara. O Alessandro veio para cá a convite da namorada dele. E nessa festa ele resolveu trazer o filho, o Eric. Durante essa festa, ele estava servindo bebidas, drinks, para algumas pessoas, alguns convidados, principalmente familiares da namorada do pai dele. Só que um desses convidados, o Osmar, ele pegou um copo e notou que parecia, na cabeça dele, ele já tinha bebido, algo estava diferente. Então, ele acreditou que aquele drink havia sido batizado. Ele queria tirar satisfação com o Eric, saber se ele tinha colocado alguma coisa lá e chegou a partir para cima do garoto. Mas algumas pessoas que estavam à volta não deixaram essa briga aumentar ainda mais e tiraram o Osmar de perto. Foi então que o Eric não gostou disso. O que ele fez? Ele foi até o pai dele, que estava em um outro ponto, e contou para o Alessandro o que havia acabado de acontecer, que tinha sido ameaçado pelo Osmar. O Alessandro, ele não gostou que o Osmar tenha ameaçado o filho dele, tivesse feito essa ameaça. Ele não ficou nem um pouco feliz. Foi então que ele foi até uma outra parte
aqui da chácara na cozinha e lá pegou uma faca. A ideia dele, segundo algumas testemunhas, era partir para cima do Osmar e tirar mais uma vez satisfação, ameaçando o homem. Falar: olha, por que você fez isso com meu filho? Ele estava quieto, ele não fez nada disso, ele não batizou bebida nenhuma, isso é coisa da sua cabeça, você já está bêbado. Mas o Osmar, ele não agiu como o Lessandro previa. Ele também ficou alterado. Os dois começaram a brigar. O Eric estava junto, tentando segurar o pai. Foi então que todos saíram, os três principalmente. O Eric, o Lessandro e o Osmar. Eles saíram por essa porta. O Osmar viu que seria esfaqueado. Então, neste ponto aqui, ele já começou a ser atingido pelo Lessandro. As marcas ficam ainda aqui neste ponto, elas ainda estão, as marcas de sangue por todo o asfalto, até aqui neste outro ponto, quando o Osmar caiu. Ele estava muito ferido. Quando o Lessandro se deu conta do que havia acabado de fazer, ele percebeu que precisava ainda voltar para a chácara para pegar o carro dele e aí sim fugir, ir embora. Só que o veículo estava lá dentro. E muitas pessoas estavam vendo tudo o que estava acontecendo. Ou seja, se ele fosse para lá, provavelmente seria agredido por familiares do Osmar. Foi então que o homem fugiu naquela direção, junto com o filho, o Eric. Ricardo tomou as dores do cunhado Osmar. Ele saiu em busca de Lessandro e Eric, mas antes passou no bar de um amigo, o Gaúcho. Contou tudo o que havia acontecido e os dois começaram a perseguir pai e filho. Como conheciam bem o local, tinham vantagem. Deste momento em diante, os assassinatos brutais iriam acontecer. Preocupada, a namorada de Lessandro, durante a madrugada, começou a procurar o homem e o filho dele. Veio a surpresa. Encontrou Lessandro caído, já sem vida. Ela chamou a polícia. 6 horas depois, encontraram o corpo de Eric em um terreno. Para a polícia, um claro indício de que o pai tentou proteger o filho, lutando contra os assassinos enquanto Eric tentava fugir. Mas ele foi alcançado. A polícia começou a investigar o caso e recebeu a informação de que Osmar estava no hospital, recebendo atendimento médico. Ele foi ouvido e o delegado responsável pelo caso acreditou que ele também era uma vítima do ataque. A polícia acredita que a prisão de Ricardo seja questão de tempo. Encontrá-lo é fundamental para saber se os assassinatos tiveram alguma motivação além do desentendimento na festa. A Vanessa hoje tem como companhia a solidão. Além de todo este drama que ela está passando com a morte do filho, ela perdeu um grande amigo, um confidente. Todo este drama, para ela, tem um peso ainda maior. Isso porque, neste ano, em dezembro, o Eric, o filho dela, a vítima, iria completar 18 anos. Uma data marcante para um filho, para um homem. Só que agora, infelizmente, essa mãe não vai poder comemorar a data e dar o presente que ele tanto sonhava. Não tem explicação pra minha dor. Porque assim, a gente morava junto, a gente dormia junto, a gente, sabe, almoçava, jantava, brincava. E eu não tenho mais isso em casa. Eu, a Mica e o Luan, que ficamos, assim, a gente tenta preencher as lacunas, mas não tem. Vira e mexe, a gente pergunta, o Eric. Meu primo, o Eric. Aí depois a gente lembra. Né, assim, é espontâneo. Tá faltando. E vai voltar sempre.